Irmãos, nós continuamos a exposição da Palavra de Deus no livro dos Salmos. E hoje à noite nós iremos ao Salmo de número 46. Vamos então abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Nós faremos a leitura desse salmo, irmãos, e os irmãos, por favor, acompanhem a leitura do Salmo 46. O salmo começa já na sua introdução, dizendo o seguinte: ao mestre de canto, dos filhos de Corá, em voz de soprano, ou seja, para ser cantado em voz de soprano, instrumentos afinados com um tom agudo. Cântico. Então se inicia o salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, tua palavra foi lida. Ó Deus, que a tua glória resplandeça diante dos nossos olhos. Ó Deus, que nós vejamos o Deus da batalha, o Deus vencedor, sobre tudo e sobre todos, e nós nos tranquilizemos, nós nos aquietemos diante do Senhor, confiando sempre em Ti. Em nome de Cristo nós oramos ao Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, este salmo, ele é apresentado logo no início a autoria, o seu compositor. Os salmos são hinos, portanto eles possuem os seus compositores. E aqui nos é apresentado o compositor deste salmo, deste hino, o Salmo 46. E o compositor é um dos filhos de Corá. Veja aí na introdução, em itálico, antes propriamente do salmo, ao mestre de canto, ou seja, para ser entregue ao mestre de canto, do salmo dos filhos de Corá, ou um dos filhos de Corá, os coraitas, em voz de soprano, cântico. Meus irmãos, um dos coraitas foi o autor deste salmo. Quem eram os coraitas? Meus irmãos, os coraitas eram os descendentes de Corá. Tá, pastor, até aí, ok. Mas então quem era Corá? Meus irmãos, Corá era um israelita que nos tempos de Moisés se rebelou contra o próprio Moisés. Corá é descrito de Corá a rebelião que ele promoveu junto de Datã e Abirão contra Moisés e, por implicação, contra o próprio Senhor, que havia estabelecido Moisés como líder, o legislador do povo. Então Corá foi um homem mau. Corá foi um homem que se rebelou. E em Números, no livro de Números, mostra a rebelião de Corá contra Moisés. Mas é interessante que os coraitas, que eram descendentes deste homem chamado Corá, os filhos de Corá, os coraitas, não o acompanharam em sua rebelião. Meus irmãos, o texto é magnífico, lá em Números, no capítulo de número 26, diz que Datã, Corá ou Coré, também pode ser uma forma do nome, e Abirão se levantaram contra Moisés, e Moisés então diante do povo diz o seguinte:
Quem está com o Senhor, venha para o meu lado. E quem aprova a rebelião injusta de Corá, Datã e Abirão, que ide ao lado deles também. E a Bíblia diz que Corá foi para junto de Datã e Abirão, mas os filhos de Corá não. Os filhos de Corá foram contra o próprio pai em favor do Senhor. Eles preferiram o Senhor do que a própria família. Tanto que o texto de Números 26 diz: e os filhos de Corá não acompanharam em sua rebelião. E vocês se lembram que Moisés diz assim, agora que o povo estava dividido, né? Moisés diz assim: se com aqueles que estão do lado de Corá, Datã e Abirão não acontecer nada extraordinário, então eu não sou o profeta de Deus. Mas se algo extraordinário acontecer a eles, como se a terra abrisse e eles fossem engolidos, então Deus está comigo. E a Bíblia diz que quando Moisés falou isso, a terra se abriu e as famílias de Abirão e Datã foram comidas pela terra e Corá foi junto, mas os filhos de Corá não. Os coraitas foram preservados por Deus por meio da sua fidelidade. Eles escolheram ao Senhor, não a família. Lembra que Jesus disse: todo aquele que amar o pai, a mãe, o irmão do que a mim não é digno de mim? O princípio é o mesmo. Os coraitas escolheram o Senhor ao invés da própria família. Deus os guardou. E posteriormente, esses coraitas que eram da tribo de Levi, os coraitas eram descendentes da tribo de Levi, foram por Davi colocados no serviço. Esses coraitas que não acompanharam o pai Corá na rebelião, foram não só preservados por Deus, como também honrados por Deus, porque Davi os instituiu, e posteriormente no serviço do templo foram instituídos como cantores no serviço a Deus, no templo, no tabernáculo primeiro e posteriormente no templo. Então Deus honrou os coraitas, eles se tornaram também guardas do templo, eles eram os protetores, os porteiros do templo, da casa de Deus. Isso tudo foi dado aos coraitas em honra à fidelidade deles naquele episódio com Moisés. É interessante, meus irmãos, que um dos salmos composto pelo um dos filhos de Corá, os coraitas, é o Salmo 84. E você se lembra do Salmo 84? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É porque os coraitas ficavam à porta do tabernáculo, ficavam à porta do templo, e eles olhavam e admiraram a glória de Deus, ali revelada também no seu templo no Antigo Testamento. E ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, pois um só dia a porta da casa de Deus é melhor do que 1000 fora. A ideia é essa, eles estavam ali guardando, eles tinham prazer de estar somente na porta da casa de Deus. Deus honrou aqui a fidelidade dos coraitas, daqueles que não acompanharam o seu próprio pai na revolta de Corá, Datã e Abirão. Não é isso maravilhoso, meus irmãos? Deus salva homens dentro de um contexto totalmente corrompido, de famílias todas destruídas, de famílias pagãs, rebeldes, alheias a Deus. Deus tem o poder de tirar homens dali e fazê-los verdadeiramente crentes. É o que fez Deus com os filhos de Corá. Ah, meus irmãos, na verdade, este é o autor então do Salmo, é um dos coraitas, esses que foram redimidos, por assim dizer, da queda junto do pai para o serviço de Deus. Mas em que contexto os coraitas escreveram esse Salmo? Por que eles escreveram esse Salmo? Dentro de que contexto? O que estava acontecendo para levar um dos coraitas a escrever esse belíssimo Salmo? Meus irmãos, os estudiosos são quase que unânimes em entender que esse Salmo foi escrito depois da vitória de Deus sobre a Assíria, que era inimiga de Israel. Quando Deus venceu os assírios que cercaram Jerusalém, que promoveram um cerco a Jerusalém, depois de o Senaqueribe, o rei da Assíria, cair, sendo vencido por Deus, de maneira milagrosa, nós veremos isso, de maneira milagrosa, então os coraitas escreveram o Salmo, que é a ideia de que ainda que a terra trema, ainda que os montes se agitem, a ideia de convulsão política, geopolítica, ou seja, ainda que os povos venham contra Jerusalém, que tudo pareça estar perdido, o Senhor é o nosso refúgio. Então o contexto é o ano de número 701, antes de Cristo. Quando o rei da Assíria, chamado Senaqueribe, ele após ter vencido o reino do norte, porque foi a Assíria que fez cair o reino do norte, foi a Assíria que destruiu Samaria, o reino do norte, para nunca mais levantar. Depois da destruição da Assíria, o reino do norte nunca mais levantou. E então, ostentando poder, o rei da Assíria se dirige a Judá. Ou seja, eu venci a Samaria, eu venci o rei do norte, agora eu vou vencer o rei do sul.
E ele então caminha e entra em Judá, vence algumas cidades que estão circunvizinhas a Jerusalém, e ele então cerca a capital, ele cerca Jerusalém. E a ideia de quando ele cerca, ele faz com que o abastecimento da cidade não chegue mais a ela. A ideia de que muitas táticas de guerra antiga era assim, cercava essa cidade para que a comida não entrasse, e nem água, porque muitas cidades, como é o caso de Jerusalém, nós veremos, não tinham fonte de água dentro da cidade. Então se você tampasse as fontes fora e deixasse que ninguém saísse, eles estavam sem comida e sem bebida, eles iam enfraquecer e morrer, e aí depois tomava essa cidade. Então faz um cerco à cidade de Senaqueribe no ano de número 701, mas Deus é vitorioso sobre o exército da Síria de maneira milagrosa, como nós veremos posteriormente aqui no Salmo. Esse é o contexto, a vitória de Deus, não de Israel, por Judá, por Jerusalém, mas a vitória de Deus sobre os inimigos do seu povo, e aqui é celebrada essa vitória. E é celebrada como? Em dois grupos aqui, em dois temas distintos no Salmo. Primeiro, o salmista vai proclamar a sua fé no meio do cerco, no meio da dificuldade. Ele vai dizer que ele crê em Deus, que o povo de Deus não teme, embora esteja cercado. E por fim, ele vai dizer que esta fé que o crente tem, mesmo que o mundo esteja caótico, ele tem em Deus, que Deus o guardará no mundo mau, esta fé será recompensada. Ela traz evidências como recompensa. Vede que o Senhor promoveu assolações na terra, Ele quebrou o arco do inimigo. A ideia de que nós não cremos, nós não esperamos, nós não confiamos, veja o que aconteceu, Deus nos livrou. Essa é a ideia do Salmo. Então ele começa mostrando, nós estamos cercados, mas não tememos, o Senhor é a nossa fortaleza. E por fim ele diz, crê no Senhor, está lá a recompensa. Veja o que Deus fez de fato. Essa é a ideia do Salmo, ok? Vamos então ao Salmo, por assim dizer propriamente, vamos lá? O verso 1, do verso 1 ao 3, a profissão de fé. Veja, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, se esta é a nossa fé, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Meus irmãos, nos 3 primeiros versos aqui, Deus é de fato celebrado por meio da fé verdadeira do povo de Israel, do povo de Judá, do povo de Jerusalém propriamente, como refúgio e fortaleza. A ideia é de que na hora que há o cerco, o povo se esconde, por assim dizer, procura refúgio no Senhor. Então a ideia é de que ainda que a fortaleza esteja prestes a cair, que Jerusalém esteja cercada, que não haja esperança, Deus é fortaleza segura. Daí a ideia de que Deus é a nossa fortaleza. A ideia de refúgio é para onde nós corremos na hora da angústia. Não é o refúgio, não é isso? Quando há um ataque, os homens se refugiam, se escondem. Deus é o refúgio. Quando há o cerco da opressão do inimigo, nós procuramos, nós corremos para Deus. Essa é a ideia aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meus irmãos, essa afirmação do salmista, ela é uma afirmação diante de uma afronta ao Senhor e de uma sugestão maligna da boca do próprio Senaqueribe, rei da Síria, naquele contexto que nós vimos, lá em 2 Reis, no capítulo 18, de que Jerusalém não devia confiar em Deus. Veja só, vamos ao ponto histórico, a narrativa de 2 Reis 18. Quando o Senaqueribe cerca Jerusalém, ele envia um emissário para dar uma palavra ao rei que é Ezequias. O grande rei Ezequias é o rei de Jerusalém na época, o rei das reformas, um rei crente, um rei devoto a Deus, um rei sincero diante de Deus. É por isso que Deus também guardou a cidade, que havia um rei temente a Deus. Senaqueribe envia mensageiros a Ezequias, o rei. E esses mensageiros vão, e um desses mensageiros, o porta-voz do rei Senaqueribe, o rei da Síria, era um homem chamado Rabsaque. E diz o texto assim, olha o que esse homem, esse enviário, esse emissário do rei da Síria disse para que fosse dito ao rei Ezequias. Olha o que ele disse, eu vou ler o texto. Então, Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. A ideia aqui, meus irmãos, é que Rabsaque se colocou diante dos muros de Jerusalém, e os soldados, os homens de Jerusalém, estavam lá em cima do muro. E ele falou alto em judaico para que eles entendessem tudo o que o rei da Síria mandou dizer. E olha o que ele disse ao povo de Jerusalém.
e clamou em alta voz em judaico, ou seja, para que os judeus entendessem: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, ou seja, não creiam em Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, vocês não serão libertos da mão de Senaqueribe, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Aí o rei Senaqueribe diz: não confieis em Ezequias quando ele diz que Deus vai livrar vocês, porque não vai livrar. E aí continua o texto: o Senhor por acaso vos livrará? Aí esse emissário diz assim: todas as nações que caíram sobre o reino da Síria tinham seus deuses, e os seus deuses não os livraram. Vocês pensam que o Deus de vocês vai livrar da nossa mão? Vai livrar da nossa mão? De maneira alguma. Os outros também criam que os deuses deles iriam livrá-los, mas o Deus de vocês também não os livrará das nossas mãos. Então não creem em Ezequias, nem nesse Deus, nesse Senhor. Vocês devem se render ao Senhor Senaqueribe, ao rei da Síria. Veja o contexto: a cidade está fechada, há uma sugestão maligna diante de uma circunstância, de uma evidência que Jerusalém está em aperto, que o reino da Síria é um grande reino, um império que vem conquistando e conquistando, tendo conquistas uma após a outra, e é uma sugestão maligna de deixar de confiar no Senhor. A ideia aqui do enviado de Rabsaque, enviado de Senaqueribe, é o seguinte: se vocês confiarem em Ezequias, que Deus livrar vocês vão ficar sem comida daqui a pouco, hein? Porque ele diz o texto de 2 Reis diz assim: vocês comerão esterco e beberão urina, se vocês confiarem em Deus. Imagina os homens ouvindo isso, é porque ele está falando em judaico para todo mundo ouvir, e aquela notícia vai se espalhando: vocês vão morrer dentro, hein? Porque não entra comida para vocês, há um cerco aqui, e as fontes aqui fora foram fechadas, vocês vão morrer, vão ter que comer esterco e urina, e beber urina. Parem de confiar nesse Deus, e confiem no Deus do rei da Síria, o rei supremo. Veja o contexto. E é dentro desse contexto que escreve o salmista dizendo: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, nós continuaremos a confiar em Deus, Ele é o socorro bem presente nas tribulações. É interessante que o salmo pressupõe, como é de fato verdade, que o crente não está livre de tribulações. Deus é socorro bem presente nas tribulações. O crente passa por tribulações. Parece meio que ABC dizer isso, né? Mas quanto do evangelicalismo hoje crê que quando nós não somos crentes, nós não temos uma tribulação. Agora é só bênção, só vitória. E a Bíblia diz que nós passaremos por tribulações. Só que o nosso Deus é socorro bem presente na hora da tribulação. Como foi para com Jerusalém no ano de 1701. Mas veja mais, olha o verso 2 e 3. Portanto, por causa desta fé que temos em Deus, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A ideia aqui, meus irmãos, desta terra em convulsão, dessa terra em sublevação, em colapso, é a ideia de que o mundo está quase para desmoronar. Ou seja, a ideia do cerco de Jerusalém ali, da Síria a Jerusalém, é que não tem mais esperança. Toda a segurança deles se foi. Eles estão diante de um reino que tem vencido todos e todos, e eles não têm esperança nenhuma. Não é permitido que comida entre. A princípio, as fontes estão fora de Jerusalém. Então eles dizem aqui: portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, que é uma linguagem de agitação, tanto que Apocalipse usa essa linguagem, né? Quando fala da agitação dos mares, é simbólica para a questão geopolítica na terra. Os reinos estão em guerra, os homens estão alvoroçados. A ideia do mar, o Apocalipse usa isso, o mar como um símbolo da terra agitada. Quando as ondas se agitam em Apocalipse, simbolicamente é a terra que está em convulsão, está agitada, guerras, notícias de levantes, ameaças nucleares. A ideia de Apocalipse é essa. E aqui a ideia mesmo dos Salmos, é a ideia de que a terra está de fato se transtornando, e os montes estão se abalando no seio dos mares, e ainda que tudo isso esteja acontecendo, nós não temeremos. Fico pensando, meus irmãos, como isso de fato é verdade, como era verdade para os filhos de Corá, como é verdade para os nossos irmãos que nessas enchentes perderam tudo. Muitos irmãos nossos, de igrejas sérias,
Irmãos crentes perderam tudo. Certamente eles poderiam cantar esse salmo: o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Pessoas perderam tudo, mas nós vemos e temos notícia de irmãos na fé sendo consolados e fortalecidos por Deus e recomeçando tudo, construindo suas casas, porque Deus está com eles. A ideia é essa: ainda que haja tumulto, ainda que tudo que eu construí venha abaixo, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Esta fé não é distante, esta fé é de agora. Esta fé é o alicerce para nossas tribulações. O contexto é diferente, lá era batalha, aqui é um desastre natural, mas há abalo, há caos, há insegurança, mas o crente permanece confiante em Deus. E por quê? Por que Jerusalém poderia cantar como cantou a segurança em Deus? Veja o verso 4, ele continua uma profissão de fé, o salmista. Vamos ler juntos? Há um rio cujas correntes... até aí, irmãos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que é Jerusalém, o santuário das moradas do Altíssimo. Meus irmãos, há um rio, o que isso tem a ver com o contexto? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Jerusalém, né? Que é a referência a Jerusalém, o santuário, ou seja, o lugar que Deus escolheu dentre as suas moradas. É interessante isso, né? Deus é o Deus das tribos espalhadas por Canaã, mas Deus escolheu dentre as tribos o seu santuário, a ideia de Jerusalém, o santuário das moradas do Altíssimo. O Senhor está em todo lugar, o Senhor tem as suas moradas, mas Ele escolheu Jerusalém como seu santuário. Daí a ideia de, a temática, o tema de santuário das moradas do Altíssimo, como Jerusalém era chamado. Por que a alegria de Jerusalém é este rio, dentro do contexto do cerco de Senaqueribe a Jerusalém, no ano de número 701? Meus irmãos, o que os assírios não sabiam, os assírios estão do lado de fora, eles fecharam todas as fontes fora, e Jerusalém não tinha fontes naturais dentro da cidade. Jerusalém não tinha fontes naturais dentro da cidade. Outras nações tinham rios, que passavam no meio das suas civilizações. O Egito tinha o Nilo. Então, outras nações tinham, Jerusalém não. Jerusalém não tem água dentro da cidade, ele tem que andar para alcançar. Então parece que Deus deixou o seu povo sem nada, deixou o seu povo nas mãos. Será que Deus não pensou nisso, que nós precisaríamos de água? Por que Deus não nos deu no Monte Sião uma fonte natural, uma fonte a jorrar? Mas aí veja o que diz o salmista: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que os assírios não sabiam do lado de fora é que o mesmo rei Ezequias, que reinava naquele tempo, do cerco, havia construído um aqueduto subterrâneo, que fazia com que as águas da fonte de Gion, que ficava fora de Jerusalém, passasse por dentro da cidade, um túnel. Até hoje, quando a pessoa vai a Jerusalém, ela tem acesso a este túnel, a um tour dentro do túnel, do aqueduto que Ezequias construiu. Tem até uma placa de inauguração do rei Ezequias, o aqueduto. Você vai a canais de YouTube e você vê lá, coloca lá, aqueduto de Ezequias, você vai ver os homens andando lá, com água nos joelhos lá, dentro do aqueduto. Ezequias tinha construído esse aqueduto que ia da fonte de Gion até o tanque de Siloé. Lembra o tanque de Siloé? A fonte de Gion, por meio desse aqueduto subterrâneo, levava água para a fonte de Siloé, que estava mais próximo da cidade. Só que Ezequias cavou a terra e construiu túneis que, se precisasse, ele desceria e tiraria a água que corria ali, debaixo da cidade. A ideia que o salmista quer dizer é que há um rio que os assírios não conhecem, que passa por dentro da cidade e que traz vida à cidade. Ou seja, eles pensam que nós estamos morrendo aqui dentro, mas há um rio aqui dentro. Esse rio é o Senhor Deus, porque o salmista usa o símbolo do rio, do túnel de Ezequias, mas a ideia é o Senhor ser esta fonte de vida que os assírios pensam ter destruído, mas dentro de Israel, dentro de Jerusalém, o Senhor os guardaria.
Essa é a ideia, irmãos. Veja só, queridos, o que a Bíblia diz em 2 Reis 20:20. Eu vou ler para os irmãos. Ora, o restante dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água para a cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Então veja, a própria Bíblia, em 2 Crônicas, diz que Ezequias construiu uma piscina e um aqueduto, por meio de quem fazia vir a água para Judá. Então nós vimos esta obra do rei Ezequias. E aí veja, meus irmãos, havia portanto uma fonte de vida dentro de Jerusalém, que não era conhecida pelos assírios. Os assírios achavam que Jerusalém não tinha nenhuma condição de buscar água, mas essa fonte, esse aqueduto, era a fonte de vida para eles ali dentro, que os assírios não conheciam. Assim, meus irmãos, como o mundo não conhece Jesus Cristo, a fonte de vida para o seu povo. Não é assim mesmo? O mundo olha para o cristão e pensa que ele está morrendo, ele está perdendo a vida desse mundo. Mas há um rio de vida dentro do coração do crente, que lhe traz de fato o sustento, apesar de tudo que o cerca. Jesus é este rio, Jesus é a fonte de águas. Olha o que ele mesmo diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E Jesus diz mais: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Assim como em Jerusalém havia um rio escondido, um canal de água que simboliza a vida, que dava vida aos que estavam dentro, assim também Cristo em nosso coração é a fonte de vida escondida, que o mundo não vê, mas é aquilo que nos dá vida. Tanto que a nossa fé em Jesus Cristo, a graça dele, a vida que ele nos dá, não é comunicada ao mundo. Paulo diz que é oculta ao mundo. Olha o que Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida oculta, porque o mundo pensa que nós morremos de fato, que nós não vivemos, nós não aproveitamos, mas a vida que temos é oculta ao mundo. Quando a nossa vida, que agora é oculta, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele, com Cristo, em glória. A ideia é de que assim como aquele aqueduto em Jerusalém trazia vida para dentro da cidade, embora os assírios não sabiam, os assírios imaginavam que Jerusalém estava morrendo dentro dela, e havia vida ali. Assim também o mundo olha para a igreja, e pensa que a igreja é um grupo de pessoas que está abandonando a vida, que não vive, mas há vida dentro da igreja, por meio de Cristo, no coração do que crê. Meus irmãos, veja, essa profissão de fé continua, no verso de número 5 e 6, veja aí: Deus está no meio dela, da cidade, por isso jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Meus irmãos, é interessante que a segurança da cidade de Jerusalém estava no fato de Deus estar no meio dela. Diz o texto aqui: Deus está no meio dela, por isso jamais será abalada. Isso é tanto verdade, meus irmãos, que quando Ezequias, o rei justo Ezequias, o rei que temia a Deus, promoveu as reformas, as mudanças em prol do Senhor, destruiu os altares aos deuses pagãos, estabeleceu a adoração ao Senhor, o Senhor abençoou a cidade, o Senhor guardou a cidade. Mas posteriormente, quando os reis futuros de Judá abandonaram o Senhor entregou a cidade à Babilônia. Então a ideia é o seguinte: quando Deus está no meio da cidade, quando Deus é honrado, então Deus guarda, Deus protege, Deus fortalece, Deus abençoa. É a mesma coisa de igreja. Quando a igreja permanece na palavra de Deus, então Deus abençoa, Deus guarda, Deus dá riquezas espirituais à igreja. Mas quando a igreja abandona a Deus, ela é entregue à miséria, à confusão, à dor, à tristeza, a divisões. Então veja, meus irmãos, o fato da nossa segurança repousa em Deus estar no nosso meio, assim como em Jerusalém também. Deus está no meio da cidade, não será jamais abalada. E veja agora, no versículo 6 diz o salmista: bramam nações, reinos se abalam,
Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A ideia, meus irmãos, é que Deus, apenas com a sua voz, faz com que a terra, ou as nações da terra, se dissolvam, ou seja, sejam enchidas de terror. Os reinos bramam contra Deus, mas Deus do céu faz ouvir a sua voz, o seu decreto, e a terra se dissolve. Lembra, meus irmãos, de Belsazar, um dos reis dos quais nós somos informados no livro de Daniel, aquele que pegou os objetos do templo, como não fizeram seu pai Nabucodonosor. Ele pegou os objetos do templo e usou numa festa de uma orgia pagã, e aí aparece os dedos de uma mão escrevendo: pesado fostes na balança e achado em falta. E aí o profeta Daniel diz: olha, Deus te pesou, Ele viu os seus pecados, você foi pesado 2 vezes, e você foi achado em falta, agora Deus passará o seu reino. E naquela noite os persas invadiriam a Babilônia, e destruiriam tudo e matariam Belsazar. A ideia de que as nações bramam, elas se acham poderosas, mas quando o Senhor dá o decreto de serem destruídas, a terra teme. Essa é a ideia, o Senhor está sob o governo de todos os reinos, e quando o Senhor fala, quando o seu decreto é executado, a terra treme. Meus irmãos, veja o verso 7, continua a profissão de fé do salmista: o Senhor dos exércitos está conosco. É interessante aqui o título, né? Ele é proposital, o Senhor dos exércitos. Nós estamos cercados por um grande exército, o exército assírio, mas o Senhor dos exércitos está conosco. E aí diz mais: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É interessante, meus irmãos, que usa o Deus de Jacó aqui também propositalmente. Nada da Bíblia é escrito sem propósito. O Deus de Jacó é uma referência a Jacó porque Jacó é fraco. Lembra de Jacó fraco? Jacó significa enganador, alguém que não merece, alguém que é fraco, o nome Jacó significa literalmente aquele que segura um calcanhar, né? Aquele que tira vantagem, aquele que precisa de alguém para poder viver, sobreviver, tirar vantagem de alguém para poder de fato estabelecer. A ideia de que Jacó é fraco. Então o Deus de Jacó, o Deus nosso Deus, de nós que somos fracos, esse Deus poderoso está conosco, e é a nossa garantia de vitória e segurança. Por isso que o salmista cita o Deus de Jacó, o Deus dos fracos, o Deus daqueles que são humildes, que reconhecem a fraqueza. Esse Deus é poderoso, é o Deus dos exércitos, Ele está conosco, não temeremos. E é interessante, meus irmãos, que Deus é novamente chamado de refúgio aqui. E agora voltemos lá para o caso em voga aqui, que é o contexto de Senaqueribe e Ezequias. Lembra então que Senaqueribe enviou o mensageiro dele para dizer: olha, não confiem, vocês aí que são o povo de Deus, de Judá, e diz que quem é Deus, não confiem em Ezequias, muito menos no Deus deles, porque todos os deuses caíram sob o Senhor da Assíria. Então vocês se submetam à Assíria, porque senão vocês vão cair também. E aí o salmista diz: o Senhor é o nosso refúgio. O que Ezequias foi fazer quando ele ouviu, quando essa mensagem chegou para ele? Ele foi buscar a Deus em oração. E o texto diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros de Senaqueribe, leu-a. Então, olha agora, subiu à casa do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. Ele foi ao Senhor. A ideia de subir aqui também não pode ser esquecida, porque numa guerra, quando a guerra acontece, você tem que ir para o alto. O alto refúgio é um lugar seguro para a guerra. Por quê? Porque isso é estratégia militar. Do alto você vê todos os cantos. Então você tem controle maior. É mais seguro. Subiu Ezequias ao Senhor. A ideia de que ele foi buscar ao Senhor, o refúgio alto. O alto refúgio, aquela segurança. Essa é a ideia do Salmo. E Ezequias continua lá em Isaías, no relato do profeta, diz aqui: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, ele foi orar, está buscando o seu refúgio, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Senhor dos exércitos. A Síria tem o seu exército, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, inclusive da Síria. Tu fizestes, ó Deus, os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram,
senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso que eles venceram os deuses dos outros povos, porque eles não eram deuses. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Livra-nos, ó Deus, das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Olha que oração maravilhosa. Porque os enviados de Senaqueribe disseram assim: nosso rei supremo venceu todos os outros deuses, ele não vai vencer o Deus de vocês também? Aí Ezequias busca Deus e diz: Senhor, eles venceram os outros deuses porque deuses não eram pedra e madeira, mas o Senhor é o Deus vivo. Senhor, vence a batalha para que saibam. Meus irmãos, quando pessoas injustamente se levantam contra nós, o que está em jogo? Quando as pessoas se levantam contra a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, a igreja perseguida por ser fiel a Cristo, o que está em jogo é a glória de Deus. E Deus não nos abandona, Deus nos salva, não propriamente porque nós somos merecedores, mas porque Ele prometeu, Ele colocou o nome dEle nisso. Ele prometeu conduzir a igreja, sustentar a igreja. As portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Então Deus tem um compromisso com a glória dEle. E Ezequias entende isso. Senhor, salva-nos, não é porque nós merecemos, mas para que se conheça que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Meu Senhor Deus, me livra da perseguição injusta, para que os homens saibam que o Senhor defende a verdade. E eu tenho procurado viver segundo a verdade. Eu tenho sido atacado injustamente. Salva-me para que os homens conheçam o Senhor Deus, para que os homens conheçam a Tua justiça. Essa é a oração. E veja, agora no final, nos versos 8, do verso 8 até o verso de número 11, a recompensa da fé. Até o verso 7 que nós fomos aqui, é uma proclamação de fé. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Ainda que a terra se abale, ainda que nos mares haja convulsão, estão proclamando a fé deles: não temeremos. Há um rio cujas correntes alegram, tudo é proclamação de fé, alegram a cidade de Deus. O Senhor está na sua cidade, não será abalado. Isso tudo é proclamação de fé. E agora, na última parte do Salmo, eles vão mostrar que essa fé foi recompensada. Olha o que aconteceu. Vinde, contemplai as obras do Senhor, veja o que o Senhor fez, que assolações efetuou na terra. Ele mesmo põe termo, dá fim à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele volta a citar o grande coro do Salmo. Ele citou isso várias vezes. O Senhor nosso Deus é o nosso refúgio, o Deus dos exércitos é a nossa fortaleza. Ele volta a citar a ideia, é como se fosse o estrebilho, o coro do cântico, a ideia principal de que o Senhor defende, o seu povo pode recorrer a Ele, que é o seguro certo. Meus irmãos, o salmista aqui conclama o povo a ver o resultado da batalha contra Senaqueribe. Lá em 2 Crônicas 32, 21, diz assim: o povo estava cercado por Senaqueribe. Então, ok? O povo estava conseguindo viver porque havia um rio que Senaqueribe não conhecia dentro da cidade. Mas havia ameaças lá de fora ainda. Ela não havia sido destruída. Mas olha o que aconteceu. Então, o Senhor enviou um anjo. Jerusalém não precisou ir lá guerrear. E ficar dentro da cidade. O Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os principais no arraial do reino da Síria. A Isaías 37 diz que naquele dia, o anjo da morte do Senhor, o mesmo anjo que passou no Egito, lembra? Que feriu os primogênitos, chamado anjo da morte. O mesmo anjo passou no exército da Síria, e naquele dia, segundo o profeta Isaías, no capítulo 37, caíram 185 mil homens, por uma enfermidade, eles morreram. Caíram, seus cadáveres ficaram ali, prostrados, lá de fora da cidade. E Senaqueribe volta para Nínive. Ele volta para Nínive. E quando ele chega, a Bíblia diz que quando ele chega em Nínive, que é a capital da Síria, era a capital da Síria, ele chega lá, ele está na sua casa, os dois dos filhos dele, tramam contra ele e o matam às costas dele, o ferem pelas costas. E ele morre na casa dele. Quando o profeta Isaías foi buscado, porque o profeta Isaías é nesse contexto, quando ele foi buscado por Ezequiel, Isaías diz assim: assim diz o Senhor, o rei da Síria irá para a sua casa
e eu o matarei no seu próprio lar. Antes de acontecer, o exército sofre uma grande derrota pela mão divina, por um milagre de Deus. O rei da Síria volta a Nínive e na casa dele, 2 filhos dele o matam, para poder usurpar o trono. Aí o que o salmista diz? Ele diz aos de Judá: vinde, contemplai o que o Senhor fez, que assolações efetuou na terra. Imagina os cadáveres ali. Veja o que o Senhor fez com nossos inimigos. Vinde e contemplai a assolação que o Senhor fez na terra. Ele põe fim à guerra. Ele destruiu o inimigo. E a ideia é que ele destrói, quebra a lança, o arco, e despedaça a lança e queima o carro no fogo. A ideia aqui, esses carros de batalha, a ideia aqui é que Deus, ele não só põe fim na guerra, como destrói todos os instrumentos que poderiam recomeçá-la. Ele deu fim na guerra. E ele pegou todos os instrumentos com os quais os homens poderiam recomeçá-la e os quebrou e queimou. Qual que é o resultado disso? Deus ordena agora: portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É interessante, eu sou, né? Lembra de Moisés? Quando eu for ao Egito, eles me perguntarem quem me enviou, quem direi eu aos egípcios? Aí Deus diz: você dirá que o eu sou te enviou a eles. Aquietai-vos e sabei que eu sou. A ideia do eu sou é o Deus que existe e está lá. O Deus que é real está presente. Aquietai-vos, porque Deus é real e Ele está no meio do seu povo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O resultado da fé que alcança o objetivo, que é recompensada, que tem a vitória de Deus sobre os inimigos, o resultado é que o povo de Deus passe a confiar mais em Deus, que se aquiete na hora das tribulações e angústias, porque Deus está conosco. Deus nos guardará em todo o transe agudo. Foi o que Lutero cantou, lembra? No hino que nós cantamos aqui. Ele nos guarda em todo o transe agudo, em toda a tensão. Deus estará lá, o castelo forte. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus real e o Deus presente. Sou exaltado entre as nações, faço o que eu desejo para com as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É interessante que o Salmo 46, ele é uma tríade que é composta pelo 47 e 48. O Salmo 46, ele é uma obra só, junto do 47 e do 48. Olha só, o 46 fala da vitória de Deus contra o inimigo, que é a Síria. O 47 diz que os povos devem bater palmas e celebrar a Deus com voz de júbilo, por causa da vitória. Olha aí o 47, batei palmas todos os povos, celebrar a Deus com vozes. O 47 é dos filhos de Corá. O autor é o mesmo, os autores são o mesmo. O 48 também é dos filhos de Corá, você vê aí. E a ideia do 48 é que depois da vitória, a cidade está intacta. Olha só o 48. Grande é o Senhor e muito digno de salvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sombraceiro. Esse monte que foi preservado dos inimigos é a alegria de toda a terra. Aí veja, o monte Sião, depois do verso 3, nos palácios dela que foram preservados dos inimigos, Deus se faz conhecer. Veja como fala da questão da casa está intacta. Olha o versículo 2. Percorrei a Sião, rodeai-a toda e contai-lhe as torres. A ideia de que elas estão intactas, porque a Síria ameaçava a cidade, mas Deus provocou a assolação, derrubou todos os inimigos, a cidade está intacta. Então no Salmo 48, o salmista louva a Deus, porque apesar do caos da guerra, Deus guardou plenamente a cidade. Hoje nós cantamos isso também, que apesar das nossas lutas, do mundo mal, que oprime a igreja, o Senhor Jesus a protege, o Senhor Jesus a guarda, o Senhor Jesus a faz permanecer de pé. Ela continuar mesmo com a opressão, com a perseguição do mundo, ela continua. Pessoas têm chegado à verdade, na história, pessoas ainda têm chegado à verdade, se convertido a Cristo, mesmo com oposição mundana tão eficaz, tão terrível, tão feroz. A obra de Deus continua e o seu povo permanece intacto, assim como a cidade permaneceu intacta depois do cerco da Síria. Aquietai-vos então, porque eu sou Deus, e sabei que eu guardo o meu povo. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Meus irmãos, o Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu termino com 4 aplicações. 3 delas são perguntas, para que você faça o seu coração, você se autoexamine. Nós façamos isso aqui. Primeira é a seguinte: que tipo de fé você sustenta? Qual é o seu tipo de fé? Que fé que você tem? É a fé vã? É a fé que se abala diante das circunstâncias? Eu não quero dizer, meus irmãos, que nós não temos temores, que coisas não nos levam a nos inquietarmos, não é isso. A ideia é de que, ainda que nós tenhamos temores e inquietações, a fé verdadeira sempre repousará na segurança de que Deus é a fortaleza. Outra maneira de perguntar isso é: para onde nós corremos quando a tribulação nos sobrevém? Nós temos segurança em Deus? Quando o desemprego bate na porta? Quando o médico nos dá uma notícia, segundo a nossa saúde, que a princípio não é boa? Que tipo de fé nós demonstramos? Ainda que o mundo esteja se desmoronando, não temerei. Deus está conosco. Ele é o meu refúgio. Segundo, Deus nos é suficiente. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Os outros povos tinham grandes rios, mas Jerusalém tinha apenas um aqueduto. Mas aquele aqueduto era suficiente para mantê-lo de pé, manter a cidade de pé, viva, os judeus vivos ali dentro. A ideia, meus irmãos, que o mundo oferece grandes coisas, mas Deus nos é suficiente. Este rio, que é a fonte da qual nós bebemos, perene, que o mundo não conhece, que é oculto para o mundo, que o mundo despreza, nos é suficiente. Nosso Deus te é suficiente. Jesus Cristo te é suficiente? Ou nós estamos cavando para nós mesmos cisternas rotas que não contêm água, ao invés de beber da fonte? Deus te é suficiente. Terceiro, eu e você temos consciência de que nossa vida está oculta em Cristo e que ela está segura para sempre nele. Meus irmãos, há infelizmente um movimento dentro do Evangelho, é um evangelicalismo, que crê que a fé tem que ser celebrada por todos, que o mundo tem que aplaudir a fé cristã, que o mundo tem que aceitar a igreja, que a igreja tem que ser relevante para o mundo, que o mundo tem que abraçar a igreja. Meus irmãos, isso nunca vai acontecer. O mundo e a igreja estão sempre em total e extrema oposição. A igreja é maldita para o mundo, assim como o mundo caído é maldito para Deus. Portanto, meus irmãos, a nossa fé nunca será reconhecida pelo mundo. É por isso que os homens, quando artistas dizem se conhecer, celebram tanto, porque talvez seja mais importante um artista que é em Cristo do que o próprio Cristo. Quando o artista que é em Cristo, então as pessoas trazem ele na igreja, ele mal se converteu, mal ele sabe da doutrina, ele já está dando testemunho, já está pregando, porque na verdade nós queremos a aceitação do mundo, nós queremos que a nossa fé seja conhecida pelo mundo todo, seja celebrada, ao invés de entender que a nossa vida em Cristo está oculta, que o mundo jamais a reconhecerá verdadeiramente. Aliás, o mundo não pode conhecê-la nem entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente, e o mundo jaz no maligno. Temos consciência de que nossa vida está oculta em Cristo? Que a sua fé não será celebrada pelos seus amigos da universidade? Você tem certeza disso? Você está pronto para isso? Para ter vida de fato, embora ela seja oculta ao mundo? O mundo olhará para você como se você já deixou de viver, que você está perdendo a vida, mas na verdade você está ganhando a vida, você ganhou a vida, porque aquele que perder a vida deste mundo, ganhou a vida, disse Jesus Cristo. Por fim, uma afirmação: saibamos que a fé verdadeira, que repousa no Deus que é refúgio e fortaleza, será sempre recompensada. Deus jamais frustrará aqueles que buscam refúgio nele. Jamais Deus fará. Deus nunca fez isso. Jamais fez isso. E jamais fará. Todos aqueles que confiam em Deus, mesmo na hora da angústia, serão honrados por este Deus, porque Deus recompensa a fé. A fé verdadeira será recompensada. A tribulação passará, os inimigos serão vencidos por Deus,
e o crente será exaltado, segundo a graça e poder de Deus. Portanto, continue crendo em Cristo Jesus e em sua palavra. Mesmo que haja caos, mesmo que as coisas ao redor de você se tumultuem, a sua fé, Deus a contemplará e a recompensará. Que Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.